bem-vindos. Começa agora mais um Diz Aí. Você aí de casa é o meu convidado, então fica ligadinho até o final, porque tem muita coisa boa. Deus quer falar ao seu coração. Temos um tema hoje muito especial e extremamente importante. Quem tá no YouTube já sabe. Para quem tá acompanhando pela televisão, aguenta só um pouquinho que já eu revelo qual que é esse tema para você. Mas antes, eu preciso te dar a oportunidade de você também mandar a sua sugestão de tema até a nossa produção. É isso mesmo, a gente quer ouvir as suas ideias. E você pode também falar durante o programa, mandar a sua mensagem, aquela foto, você assistindo ao programa, essa linha de conexão por onde você manda suas ideias, fotos, mensagens, é o nosso WhatsApp. Então salva já nos seus contatos, que é o 219-9341-5064. Agora pega o seu celular, você vai abrir lá no seu Instagram e vai procurar por @canal.cjc. Esse é o nosso perfil do Instagram e você pode se perguntar, mas o que tem nesse perfil? Por que eu vou seguir vocês lá? Olha, lá tem conteúdos exclusivos. Se eu fosse você, não perderia tempo e já estaria seguindo o perfil, porque lá vai ter enquetes, bastidores, como eu falei, conteúdos exclusivos. Ninguém vai ver na TV nem no YouTube. Tem que estar seguindo lá no Instagram, combinado? E por fim, para você ficar por dentro dos programas na íntegra, você pode estar sendo ali um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial. Seja um inscrito também e esteja com o sininho das notificações ativado, porque assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado e já vai poder também nos ajudar compartilhando. Essa é a missão que você de casa tem. Gostou desse vídeo, quer rever, quer abençoar outras vidas? Compartilhe também esse vídeo, seja você um canal de bênçãos na vida de alguém, combinado? Agora que você já está inscrito no YouTube, já está seguindo no Instagram e salvou no nosso WhatsApp e mandou a sua sugestão de tema, então perfeito, agora sim nós podemos começar de fato o Diz Aí. E eu não estou aqui sozinha, meus amigos, além da presença do Espírito Santo que sempre está aqui conosco, estou tendo a honra de receber pela primeira vez Mateus, seja bem-vindo! Muito obrigado pelo convite, agradeço, né, a você, a todo o pessoal aqui que me convidou. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção aqui. Amém, eu creio. A gente estava até conversando aqui antes, né? E você já esteve aqui no CJC, na gravação do PGM 100. Só que, infelizmente, não pôde participar, né? Não estava com a idade. Mas agora que está com a idade, o Lucas já convidou para o Diz Aí e que venha muitos outros projetos pela frente, né? Glória a Deus, vamos tentar aí. Vamos de Eis-me aqui, né? Eis-me aqui, isso aí. E hoje, pessoal, nós temos um tema muito legal. E eu queria, assim, sem dar spoiler, Mateus, o que você achou? Você estava estudando sobre esse tema? Qual que é o seu parecer dentro do assunto que a gente vai tratar hoje? Olha, é extremamente sério e muito atual. E isso tenho certeza que vai impactar muita gente. Tenho certeza, porque a gente vai falar aqui diretamente de identidade. Não é esse o tema, mas você vai entender, né, o porquê disso. O nosso tema de hoje é escolha ser filho. A gente vai tratar hoje sobre paternidade, falar sobre a nossa identidade como filhos de Deus. Esse é o assunto central de hoje, de extrema importância. É o princípio de tudo, né? Sermos filhos de Deus. Eu queria entender qual que é a importância da gente ter de saber, de ter certeza da nossa filiação. O que você diz, Mateus? Qual que é a importância? Olha, de modo, assim, bem rápido e bem direto, é aquele que tem, né? Estou até com a minha colinha aqui, aquele que tem a natureza de Deus, aquele que carrega a natureza de Deus, como também os seus direitos, né, e a sua autoridade. É, porque a filiação é igual vem no nosso documento, tá? Dá o nome do pai, o nome da mãe, ou seja, mostra de onde a gente veio. De fato. Né, do que somos formados, 50% da mãe, 50% do pai. Toda aquela característica, né? Exatamente. Então, a gente herda isso dos nossos pais. E quando falamos de paternidade, quando falamos no sentido espiritual, isso é muito sério. Porque o diabo tenta atacar esse alicerce. Ele fez isso com o próprio Jesus. Jesus, quando foi batizado, e ali ele recebeu do Espírito Santo, o próprio Deus, ele fala, este é o meu filho amado.
reafirmando ali a identidade de Jesus, que também é nossa, somos filhos de Deus. E o próprio Deus falou, esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. E aí, se a gente virar a página e já for ali pro deserto, quando Jesus ficou 40 dias em consagração, a gente já vê que o diabo, ele chega para Jesus e fala, se tu és filho de Deus. Sendo que no capítulo anterior, praticamente, né, o próprio Deus afirmou isso. E aí a gente olha e fala, nossa, mas o diabo acabou de acontecer, ele já está tentando colocar uma interrogação naquilo que Deus disse, e é sempre assim. No Gênesis foi assim, com Jesus também foi, e com a gente não vai ser diferente. Por isso, saber a nossa filiação, saber que nós temos um Pai, que Ele se importa conosco, que Ele nos ama, isso é de extrema importância. E assim como Jesus reconhecia sua paternidade, sabia quem era o Pai dele, quais eram os sentimentos que o Pai Celestial tinha a respeito dele, assim nós também precisamos saber. Porque Jesus, o diabo queria, até cheguei a anotar isso, né? Que o diabo, ele queria que Jesus fizesse coisas, que Jesus provasse que ele era o Filho de Deus, mas ele simplesmente sabia. O próprio Deus falou isso e nenhuma interrogação ou nenhuma sugestão, afirmação do diabo iria sobrepor aquilo que o Pai Celestial dele falou. E isso é muito forte, né? Sim, Jesus, ele tinha, né, a sua identidade firmada no Pai, né? Ele ouviu aquilo que o Pai disse e tomou para ele, e guardou aquilo ali. Ele sabia de fato quem ele era. E isso é algo que tem mexido muito nos dias de hoje, e muitos jovens, por não saber quem são em Deus, se entregam a cada coisa aí que só misericórdia. Exatamente. A nossa paternidade está também ligada à nossa identidade. Por isso que no início eu até comentei isso, né? Que a gente vai falar também a respeito de identidade. E tem lugares que a gente só acessa com a nossa identidade. Se você for viajar de ônibus, se você for viajar de avião, tem lugares ali que você só acessa tendo a tua passagem, mas a tua identidade. Senão você não entra, senão você não embarca. Assim como tem lugares que a gente só acessa quando a gente tem certeza da nossa identidade, da nossa paternidade. E é muito comum as pessoas, até no mundo, falarem assim, mas eu também sou filho de Deus. E será que realmente são? Eu queria trazer essa reflexão pra gente também, porque muitas pessoas pegam esse título e se autodeclaram aquilo. Mas qual que é a diferença entre ser criatura e ser filho de Deus? Olha, a palavra diz, eu anotei aqui, e é uma palavra que chama muita atenção, que quando eu fui dar uma estudada nesse tema, Deus já me trouxe, que é João 1, 12 e também o versículo 13, mas o 12 é bem direto. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, de fato, né, a todos quantos receberam e aos que creem no seu nome. Então, para eu ser filho de Deus, eu preciso receber Ele. É tanto mais da minha parte, a minha atitude, do que propriamente dito de Deus. É bem direto. Agora está todo mundo aberto para todo mundo. Sim, porque todos fomos criados à imagem e semelhança. Né? E quando Deus ele enviou o seu único filho para que morresse em prol de toda a humanidade, como sacrifício, ele entregou em prol de todas as criaturas, para que fosse possível que se tornassem filhos de Deus, para que o aceitassem, certo? Então, não se engane quando muitos falam assim, mas eu também sou filho de Deus, até como uma desculpa, digamos assim, né? Tô tentando achar um contexto para ficar mais claro, mas falar, eu vou comprar isso aqui para mim porque, também sou filho de Deus. Nesse sentido, não sei se fiquei clara aqui, mas só para você entender que todos somos criaturas. A partir do momento em que a gente aceita ao nosso Senhor Jesus, quando você aceita Ele como seu Senhor, como seu Salvador, quando você aceita que Deus habite no seu coração, quando você tem ali o Espírito Santo morando dentro de você, então ali você tem a certeza que você é filho de Deus. E lembrando, por exemplo, eu sou muito parecida, tanto em aparência quanto em jeitos, assim, do meu pai e da minha mãe. Da mesma forma, espiritualmente falando, se somos filhos de Deus, então eu tenho que carregar características do meu pai celestial. Então eu não vou ter atitudes, não vou ter a aparência, não vou ter palavras que não condizem com aquilo que o meu pai falaria, não é verdade? Sim, muito disso, né? Também, né? Poxa, eu pareço muito com minha mãe, mas tenho muito uma personalidade do meu pai. E isso, trazendo para o mundo espiritual, é a mesma coisa, sabe? Como é que eu vou dizer que sou filho de Deus, mas faço aquilo que desagrada o meu pai, ou faço aquilo que Jesus não faria, né? Jesus era filho de Deus e ele fazia aquilo que o pai dava direção para ele. Então, a gente precisa disso. A gente precisa saber e, de fato, escolher ser filho de Deus tendo essa atitude
de buscar e a cada dia estar mais perto dele. E a gente acabou de falar sobre a diferença, né, de criaturas de Deus para filhos de Deus. Mas agora, aprofundando, para aquelas pessoas que já aceitaram a Jesus, que são filhos de Deus, mas às vezes estão com a mentalidade um pouco errada. Eu queria trazer aqui essa diferença também, daquele que é filho de Deus e daquele que ainda se enxerga como servo de Deus. Existe diferença? Existe semelhança? O que você diz, Mateus? Sim, aí eu trago à memória Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo, né? Ele pega tudo e vai embora, vive a sua vida. Só que eu queria me aprofundar muito no irmão dele. Sim. Que se via como um servo, né? Ó, pai, eu fiz isso aqui, o Senhor nunca me deu um cabritinho para poder festejar com os meus amigos. Então ele, sendo filho e tinha tudo, como no final do texto o pai vai falar para ele ainda se via como um servo e também, né, não tinha um amor pelo seu irmão. Mas a gente precisa, de fato, estar perto de Deus, porque se a gente só perto dele e contemplando a sua face, a gente vai saber, de fato, quem a gente é. A gente precisa estar perto do Pai, né? Acho que a palavra central de tudo aqui é o Pai, porque o próprio Jesus ensinando a gente como a orar, ensinando um modelo de oração, não que fosse para ser repetido e se tornasse algo ali vazio, né, sem algum sentido, mas que a gente tirasse como modelo. A primeira palavra que aparece é Pai. A oração do Pai Nosso, não é verdade? Eu até estava ouvindo um pregador, ele disse assim, que na cruz, quando Jesus ali, ele provou da separação, a separação entre ele e Deus, entre ele e o Pai dele, e ele gritou, Deus meu, por que me abandonaste, por que me desamparaste? Para que hoje a gente pudesse falar Pai Nosso, Pai Nosso. Pai Nosso, de fato. Então, Cristo passou por algo para que hoje a gente pudesse ter essa conexão com o Pai, para que a gente pudesse ter esse relacionamento, essa comunhão com o Pai, pois foi para isso que a gente foi criado. Esse exemplo que você trouxe de Lucas 15, ele é perfeito nos dois sentidos, porque o irmão mais velho, ele se via como um empregado, não é verdade? Sim. Então, ele esperava, de repente, do pai o salário dele. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E se a gente for olhar para o filho pródigo também, quando ele errou e ele quis voltar ali para a casa do pai, ele pediu para o pai para ser tratado como um dos seus empregados. Verdade, então, a gente vê que ele também, apesar de estar voltando, ele estava voltando com essa mentalidade, não com a mentalidade de filho. E o pai, logo não, ele colocou um anel no dedo, trocou-lhe as vestes e fez uma festa, porque o filho pródigo, ele havia voltado, retornado para casa. Então, a gente vê que o filho, o servo, aquele que ainda está órfão, não tem a certeza da sua paternidade e identidade, ele espera por um salário, por uma recompensa, sendo que o filho sabe que a herança é dele, que ele tem acesso à herança, que também é dele. Tem um pregador que disse isso, né? Porque aquele que ele é servo, ele trabalha para Deus, mas quem é filho trabalha com Deus. Ele sabe que também é dele, que ele também tem acesso. E agora vamos juntos para o caso de hoje, que é alguém que mandou alguma questão, alguma dúvida que vem enfrentando e dentro da palavra, é claro, a gente pode auxiliar essa pessoa. Preparado, Mateus? Sempre. Sempre, isso aí, gostei de ver. Então vamos para o caso de hoje, que é do Douglas, e ele mandou assim: me chamo Douglas, tenho 24 anos e nasci em um ambiente de fé. Aceitei a Jesus quando criança e me batizei logo em seguida. Minha família sempre esteve envolvida com a igreja, mas nunca tive um pai presente em casa. Sempre ouvi que Deus é o meu pai, mas nunca consegui compreender bem o que isso realmente significa. Como ser filho de Deus influencia a minha vida. Por mais que eu me esforce, não consigo ver Deus. Não consigo ver Deus como o meu pai. E ele pergunta como que pode mudar essa forma de enxergar. De pensar, né? Diz aí, Mateus. É bem forte. Eu posso começar com 2 versículos. O primeiro de João, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aí agora eu vou para Romanos 8,16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Então é Douglas, né? Douglas. Olha, a própria palavra deixa bem claro que é o Espírito que testifica. Eu pude, por experiência, passar também pelo mesmo caso, sabe? De sentir como é que pode, será que de fato sou filho de Deus ou isso é conversa fora? Mas o próprio Espírito, ele vai deixar claro para nós que somos filhos de Deus e isso não tem preço.
Sim, pode acontecer, né, uma associação que a mente já, os pensamentos já acabam fazendo de uma forma muito natural. Se a gente for pensar, por exemplo, fulano, ele namorou com uma moça que chamava Ana. Aí essa Ana traiu ele, partiu o coração dele, aí ele ficou muito decepcionado. E aí, tipo, anos depois, ele conhece uma outra pessoa, mas adivinha o nome dela? É Ana também. Já, de repente, aciona ali um gatilho na cabeça dele, mesmo que seja outra pessoa, com hábitos diferentes, com um caráter diferente. Mas é muito natural que o nosso cérebro faça essa associação, né? Que você pegue uma coisa referente à sua realidade e faça essa comparação. Mas quando nós levamos para essa questão de Pai terreno e Pai celestial, a gente precisa compreender que todos nós somos adotados. Sabia disso? Que a gente é adotado? O nosso pai e nossa mãe pode ser o biológico, mas os filhos, a palavra vai dizer isso, são herança do Senhor. Então, nós somos filhos de Deus e o nosso pai, a nossa mãe, eles estão ali cuidando de nós aqui nessa terra. Verdade. E o nosso cérebro faz essa associação entre o pai terreno e o pai celestial. E muitas vezes, se era um pai que era ausente, se era um pai que ele tratava mal os filhos, um pai que só cobrava, Verdade. enfim, que não correspondia conforme aquilo que é a característica, o caráter de Deus. O nosso cérebro faz essa associação e aí mora um grande perigo. Por quê? O diabo pode usar isso para fazer você se enganar no meio do caminho e confundir a sua paternidade. E como nós falamos, a paternidade é o início, a sua identidade em Cristo. Então isso muda muita coisa. Quem é você Quem é você na palavra? Quem é você? Essa é a grande pergunta central aqui. Você é filho de Deus. Precisamos entender isso. Que Cristo nos ensinou para orarmos o Pai Nosso. Pai, Ele é nosso Pai. E não queira fazer essa associação com o Pai terreno, porque por mais que Ele tenha te decepcionado em algum momento, o Pai celestial não vai fazer isso. A palavra diz que Ele não nos desampara em nenhum momento. Então, muito cuidado. Se a gente for ler, você leu Romanos 8,16, né? Se a gente lê o 15, fala, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Isso é muito forte. Abba, Pai, você tem um pai que se preocupa com você, um pai que não vai decepcionar ou machucar o seu coração, um pai que os planos dele são de paz, que ele tem planos maravilhosos para a sua vida e que ele quer te amar com amor que de repente você não recebeu do seu pai biológico, do seu pai terreno, mas até trazendo aqui uma responsabilidade também para os pais, porque eles têm uma importante missão. Sim. Apesar de estar cuidando ali da herança do Senhor, eles têm essa missão de transmitir o caráter do Pai Celestial. Não é verdade? Para não deturpar, porque o diabo usa isso também. Ele tenta disseminar essa cultura, destruir a figura do pai, a figura da família. Destruiu essa figura, isso acaba complicando, porque, como eu falei, o nosso cérebro faz essa associação, então acaba deturpando. É um instrumento que o diabo usa também. E não deixe isso confundir o seu coração. Comece a conhecer o seu Pai Celestial. Na Bíblia, você encontra os pensamentos dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Você vai encontrar o que ele diz sobre você. E aí eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida. Você vai entender a sua verdadeira paternidade, a sua verdadeira origem, a sua verdadeira filiação. Isso é muito importante. E até falando sobre o tema de hoje, que é escolha ser filho, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Matheus. É possível escolher ser filho de Deus? Olha, escolher ser filho de Deus está, como eu falei, cheguei a citar, que é mais da nossa atitude do que a de Deus. Né? Se a gente for ver, como você falou aí, acerca de João, né, o Evangelho, as cartas, é muito mais... Porque Deus, ele não queria que nada disso tivesse acontecido lá com Adão. Deus, ele sempre quer e sempre quis estar perto do seu povo, né? E ter não só essa relação de Deus, né, ou o Senhor, mas ele quer se relacionar conosco como um pai e filhos. E, de fato, é isso que ele quer que a gente faça, né? Aí a atitude é muito mais nossa do que de Deus, né? A gente pode até transferir um pouquinho, né? Será que você quer ser filho? Essa seria a pergunta. E qual que seria o papel do Espírito Santo nessa filiação? Forte. A Bíblia também fala que o Espírito Santo, Jesus falou, né, quando ele viria, quando o Consolador viesse, ele
ele poderia, né, ou ele de fato convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele não que intermedia, né, mas ele ali nos dá a direção, nos dá um rumo, o caminho que a gente deve tomar. Até o que você leu em Romanos 8, no versículo 16, né, diz isso: o mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele então, confirma, né? o Espírito Santo confirma, o Espírito Santo vem trazer certeza, firmeza, segurança para você de que você tem um pai. E até mais um detalhe sobre o pai, uma coisa que é maravilhosa, até a diferença, até voltando, né, no tópico que a gente falou anteriormente, entre a diferença de servos e aqueles que já se reconhecem como filhos de Deus, trabalhando com Deus. Aqueles que são filhos descansam. Você não vê um filho preocupado em qual que vai ser o almoço de amanhã, qual roupa que ele vai vestir amanhã, se vai vestir alguma roupa, não. Conta pra pagar. Conta pra pagar, não quer saber de nada, ele tá só vivendo e ainda pede pro pai, né? Pai, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Então a gente vê que o filho tá despreocupado. Por que ele tá despreocupado? Porque ele tem um pai que se preocupa, que pensa no que ele precisa, que sabe do que ele precisa. Em Mateus 6 vai dizer isso, fica aqui o dever de casa para você ler depois, Mateus 6. É sensacional quando você descansa, quando você é filho, você sabe que tem um pai que está à frente, se preocupando com você e com as suas necessidades. Ele é aquele pastor que quando nós temos ele, de nada nós temos falta. Vamos aqui continuar e eu quero, antes de encerrar, queria fazer uma pergunta bem rápida, antes da gente encerrar. Ser filho de Deus, isso exclui da gente passarmos por problemas ou não? Não, nada tem nada a ver, não. Mas como Jesus, ele até cita também, né, que no mundo nós teremos aflições e ele, sendo filho, passou. Como nós somos filhos, nós somos adotados, vamos também passar. Mas da mesma forma que ele venceu, a gente também vai vencer. Exatamente. Ele precisou passar pela cruz, mesmo sendo filho de Deus. Claro que a gente não vai passar pela cruz fisicamente, mas a nossa carne precisa ser crucificada. Os desafios vão ter dia após dia. A gente fala isso sempre aqui no Diz Aí, mas Deus nunca te desampara. Ele é um pai que está sempre ao seu lado. Não tem quando você está aprendendo a andar de bicicleta? Já levei alguns tombos, mas meu pai estava ali do lado. Se eu caísse, ele levantava, acalmava o choro e estava tudo certo. Né? Beijava o machucado ali, cuidava. Então você tem um pai que está ao seu lado e que ele está ali para poder te ajudar, que ele está guerreando com você. Então, que fique isso guardado no seu coração. Você é filho de Deus e isso é o princípio de tudo. Deus enviou o seu Filho para que a gente pudesse ter essa conexão com o Pai, sermos filhos de Deus. E nos deixou o Espírito Santo para testificar, dar certeza de que, de fato, somos filhos de Deus. Mateus, já estamos aqui no final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu queria que você fizesse aquele convite especial. Você é líder dos Jovens que Vencem de Magalhães Bastos, da região de Bangu, certo? Sim. Então faz o convite aí de quando é o culto jovem, aonde acontece, qual horário e mídias sociais. Fica à vontade. Ó, pessoal, a gente está ali tendo esse momento de jovens todo domingo às 4 da tarde. Ali fica na rua Paraguaçu, número 533. Ali em frente ao Largo do Tomate, bem perto ali. A gente tem tido grandes momentos na presença de Deus ali. Deus tem me dado essa incumbência de poder liderar jovens e tem sido uma bênção. A nossa rede social é JQV Magalhães B no final. Vai encontrar a gente lá. Perfeito. Que Deus te abençoe nessa incumbência. Palavra difícil, a gente não vê sempre por aqui, né? Incumbência, missão, né? Que isso. Que Deus te ajude aí, seja uma bênção lá em Magalhães Bastos. Isso aí. Pessoal de casa, nós ficamos por aqui, ó, na geral, ó. Um grande abraço e até a próxima. Fica com Deus. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também e aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!